você falou de polícia agora, eu lembrei. Eu já vi você falando, por exemplo, sobre a desmilitarização da polícia, e esse é um tema que ainda gera talvez muita confusão na cabeça das pessoas. Tenho certeza que até na nossa audiência, que é um pessoal que já sabe que aqui a gente é tudo, porra, Sim. esquerdista mesmo, mas que vai falar, mas desmilitarização da O que polícia, é isso? acha que vai, sei lá, vai Acabar com a polícia. entregar um cacetete pra cada policial e falar, vai lá combater a guerra dos morros, né? E não é isso, né? O que você tem a falar sobre isso, Renato? É muito interessante isso daí, né? Porque tem alguns termos, palavras, que são meio que amaldiçoadas pela grande mídia, né? Uhum. E daí você constrói um mito em cima dessas palavras e você nunca consegue debatê-las de fato. A desmilitarização é um bom exemplo. Uhum. Ah, vai desarmar policial, vai pegar flor no morro, tá. Sempre, né? Você olha e fala, nossa, que Os caras estão ouvindo muito Armandinho. Às vezes o sorriso pode desarmar uma guerra. Os caras acham que é Armandinho, tá ligado? Então. E na verdade, o que significa desmilitarização? Primeiro, a última pesquisa do Centro de Estudos do Observatório da Violência aqui de São Paulo fez uma pesquisa e descobriu, e o que já se sabia também, que os praças da Polícia Militar são a favor da desmilitarização. Uhum. Mas por quê que os praças são a favor? Justamente porque desmilitarizar não é desarmar, desqualificar o policial de algum modo. Nada a ver. Desmilitarizar é retirar a estrutura do exército de dentro das polícias. A estrutura hierárquica que faz com que um praça, um cabo, um soldado, um sargento, um subtenente, por exemplo, eles fiquem a vida toda trabalhando na polícia, na rua, nos trabalhos que mais exigem e que, portanto, são mais estressantes e mais arriscados. Esse policial nunca vai ser um oficial. Nunca vai ser aquele que, de fato, faz parte do centro de decisão do comando hierárquico. Saquei. A vida toda ele vai só receber ordem. Uhum. E isso facilita com que ele receba também um certo abuso de autoridade. O policial, por exemplo, pode ser preso por chegar 15 minutos atrasado, 20 minutos atrasado, vai preso dentro do quartel, não tem direito de defesa, digamos assim. Ele fica ao livre-arbítrio. E ele confunde essa hierarquia com arbítrio. E ele acaba reproduzindo isso em quem? No cidadão. Porque ele faz parte de uma estrutura militar, onde não se questiona, apenas se cumpre. E ele também não pode se reunir entre os praças ou os outros policiais mais de baixa patente para exigir direitos. Como, por exemplo, o fim das prisões ilegais arbitrárias dentro dos quartéis. Ou os treinamentos arbitrários e violentos dentro do quartel. Ele não pode reivindicar. Porque ele não pode ter associação, ele não pode ter associação cultural, associação política de nenhuma espécie. Ele não pode estar em partido, não pode estar em sindicato ou outras associações políticas. Caralho. A reivindicação de uma pauta de trabalho é uma reivindicação trabalhista política. Uhum. Então, se ele fizer isso, ele pode ser preso. Então, é uma forma dos oficiais conseguirem dominar primeiramente a base do militarismo. Ele pode crescer aos montes, mas os oficiais é quem dominam. É assim também no exército, é ou não é? Mas nós não precisamos disso. A gente precisa de uma polícia que seja inteligente, que ela faça a ronda ostensiva, mas que trabalhe mais na inteligência. O militar não trabalha na inteligência, porque ele é um instrumento de repressão, de ir à guerra. Ele não fica 360 dias por ano estudando quais guerras possíveis, e investigando e criando indícios, sabe? Isso não faz parte da lógica do militar. Ele só recebe uma ordem e vai cumprir essa ordem, ou fica fazendo ronda ostensiva para ver se encontra o inimigo. Já a polícia desmilitarizada, civil, é exatamente o oposto. Polícias, por exemplo, que são desmilitarizadas, Reino Unido tem 85% de taxa de elucidação de homicídios. Olha aí. 85%, 90%. Os Estados Unidos, que também é muito violento, tem muitas mortes, tem também uma polícia desmilitarizada e tem uma taxa de 65% de resolução dos homicídios. Ou seja, cada 100 pessoas que morrem, 65 autores desses homicídios são presos. Na Argentina, aqui, 50%, 60% de resolução. Também é desmilitarizada na Argentina. Também a polícia é desmilitarizada na Argentina. E no Brasil, sabe quanto que é a taxa de elucidação de homicídios? É de 5 a 8%. É irrisória.
Caralho. É uma política que desvaloriza a vida. Sim. A segurança, de fato, não se dá. Só quando você coloca o elemento propriedade. Daí uma das melhores polícias do mundo, anti-sequestro, roubo a banco, etc. Mas sobre a vida, ninguém tá ligando muito, não. Então é uma polícia, de algum modo, burra nesse sentido. Porque é ineficaz. Justamente porque a maior parte da receita da segurança pública está na polícia militarizada e não na polícia de inteligência. Se unifica as polícias, como é hoje na Polícia Rodoviária Federal, que é uma polícia desmilitarizada, você dá o acesso a todos os agentes da Polícia Federal, por exemplo, ou dessa outra polícia unificada, a qualquer cargo da carreira. E esse princípio de igualdade traz um tratamento diferenciado entre eles, mais respeitoso e cidadão, amparado na legalidade, mas isso se reflete sobretudo para o povo. O povo não pode querer se ver como inimigo. O militar trabalha na lógica amigo-inimigo. Militar, olha a guerra da Ucrânia, militar não faz prisioneiro. Militar elimina o inimigo. Nós, dentro do país, não precisamos disso. Só que daí vem a nossa história. Nós somos, infelizmente, o país número 1 do mundo, sabe no quê? O exército brasileiro é o número 1 no mundo, sabe no quê? Pintaguia. Tô brincando. Poderia ser também. Mas é porque é o exército no mundo que mais matou os próprios cidadãos. Caralho, olha do que guerras exteriores. Matou canudos, matou balaiado, matou todas as revoltas que tiveram, né? De algum modo na história, reivindicando algo justo, foi eliminado, né? Caralho. Ou até em guerras fora, né? Quando você coloca, por exemplo, Guerra do Paraguai, colocam os pretos para lutar uma guerra que não lhes pertencia, dando alforria para ir lá matar pessoas que são guaranis, né, indígenas. Então, o exército brasileiro, ele tem essa marca triste, né? Daí você entende porque a sociedade, de modo geral, acaba tendo também essa marca. Eles nunca foram punidos por nada que eles fizeram, né? Pois é, essa impune, né? Que loucura, cara. Caralho. É um choque, tá vendo aí, ó? É. Um choque. E aí você vê a galera, o Tarcísio, né, com o lance das câmeras nos policiais, que abaixou o índice de pessoas sendo mortas. Aí ele quer tirar as câmeras agora dos policiais. E a gente já falou, acho que aqui no programa, que o Brasil ele tem a polícia que mais mata no mundo. Se a gente tava falando de segurança, era pra ser também o país mais seguro do mundo, né? Já que tem a galera que acredita aí. Algo, né? Se isso aí trouxesse resultado, né? Com certeza. Com certeza. É uma política muito louca. Porque daí os caras falam todo ano que é mais polícia. Daí todo ano tem mais polícia. E daí eles lotam a sociedade, lotam as ruas, mas eles lotam também os espaços de poder. O legislativo, o executivo, chantagiam o judiciário que se curva, o governo estadual também não tem mais controle, os governos de modo geral não tem mais controle sobre as polícias. Olha essas greves que foram feitas, olha aquela greve do Ceará lá, do Cid Gomes lá, os caras deram um tiro nele, ele foi passar lá com o trator lá, os caras deram até um tiro nele. Olha a greve do Espírito Santo, que morreu um monte de gente no período de greve, depois foi ver que um monte das mortes foram execuções, com bala de .40 que a polícia usa, e etc, etc. Então, Rio Grande do Norte, os caras promoveram caos na sociedade no período de greve deles para chantagear e dizer, ou é com nós ou é desse jeito. Para você ver o nível de violência que tem no Brasil. Então, não há uma soberania no Brasil. Os representantes políticos não são de fato representantes da soberania estatal. Eles não têm mais esse poder. Tanto que o exército ameaçou tomar agora. Quase conseguiu, poderia ter conseguido. Quase conseguiu. Isso demonstra que o poder já não tá nos banqueiros e tá na força das armas, principalmente. Força do dinheiro e a força das armas. E um representante político não tem nenhuma das duas coisas. Nem a força do dinheiro, nem a força das armas. Tem a força da política, que é uma força em potência, que é a força do povo. Mas um povo desmobilizado, deseducado, inconsciente, anestesiado, não consegue realizar essa potência e, portanto, o legislativo, o executivo, o poder político fica muito refém, né?